Você sabe como criar uma carteira de investimentos com base no seu perfil? Você sabia que existe uma técnica para você desenvolver a melhor otimização de portfólios? Muitos dos investidores iniciantes começam a investir errando exatamente nesta estratégia. Se você não quer errar na hora de fazer a sua carteira de investimentos, esta aula foi feita para você. Nesta aula eu vou te ensinar um passo a passo para você criar e diversificar uma carteira de investimentos do jeito certo. Então, pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. O que é uma carteira de investimentos? A maioria dos investidores iniciantes começa do jeito errado e muito provavelmente você também começou errado. Então eu quero te ajudar nesta aula do jeito certo. Mas não fique chateado, eu também já errei. Lá atrás eu nem sabia o que era carteira de investimentos, tá? Mal, eu sabia que existia investimentos, tá, de dentro de banco, tá? E depois que eu entendi que existe vida fora do banco, e aí sim eu comecei a me tornar um investidor, tá? Você entender que nem todo mundo sabe e não tem nenhum problema. Só que a partir desta aula e do presente que eu vou entregar para você, se você não aprender a como criar a sua carteira de investimentos, o prof vai dar, olha, puxão de orelha em você, legal? Então vamos lá, vamos entender. Uma carteira de investimentos nada mais é do que um conjunto dos seus investimentos. Só que é aqui que as pessoas erram. Por quê? Elas saem comprando renda fixa, renda variável, tá? Fundos imobiliários, outros ativos, e não criam uma estratégia, uma tese. Existe um modelo certo para otimizar a sua carteira. Não sei se você sabe, vai descobrir comigo nesta aula. Então, vamos trazer um exemplo, tá? Só para você entender como seria uma carteira de investimentos de um investidor, de uma investidora, tá? Com um perfil aí moderado. Então, teria aqui 50% de renda fixa, tá? 50% de renda fixa é uma diretriz, não é uma regra fixa, tá? Você pode aí dividir um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas isso aqui é o que a gente recomenda para aquele perfil moderado. Não precisa se preocupar. Prof, eu tenho um perfil conservador, arrojado, hiperconservador, eu nem comecei a investir ainda. Então, eu tenho um super presente para você. O meu curso Atlas, 100% gratuito e completo. O que você está vendo nesta aula é um resumo, tá? Um resuminho do curso Atlas, um curso que eu fiz para ensinar você a criar do zero a sua carteira de investimentos. Aí lá vai ter o perfil conservador, moderado, arrojado, muito mais conteúdo. E dependendo do momento que você fizer a sua matrícula gratuita, você vai ter inclusive lá uma carteira recomendada para você entender como são os ativos recomendados por analistas certificados aí CNPI, tá bom? Então vamos lá, olha que interessante, né? 20% de fundos imobiliários, 15% de ações, 10% de ETFs, 5% de BDRs. Então aqui você tem uma diversificação da classe de ativos. Então nós temos renda fixa, fundos imobiliários, ações, então você está vendo aí que é 50% renda fixa, 50% renda variável. Agora a gente precisa o quê? Colocar ativos dentro desses setores e existem técnicas para isso, tá? Então vamos lá entender exatamente o que precisa ser feito. O primeiro passo e o mais importante, e é aqui que você não pode errar, na sua EPI, Estratégia Pessoal de Investimento. Não é possível fazer uma carteira e sair distribuindo como se distribui aí, por exemplo, refrigerante, tá? Que é tudo igualzinho. Cada pessoa vai ter, tá, um tipo de carteira. Não é igual você chega na farmácia, me dá uma carteira de investimentos. O outro chega, me dá, eu também quero uma carteira de investimentos. Não é bem assim que funciona, porque eu, você, todos nós somos diferentes, temos objetivos diferentes, tá? Então, qual é a composição ideal? A composição de uma carteira de investimento, ela é particular, tá? Depende se você tem mais filhos, menos, casado, solteiro, viúvo, está começando agora, jovem há mais tempo, já é aposentado, funcionário público, profissional liberal, então depende. Então, você vai ter que entender os princípios que eu te ensino no curso Atlas para criar a sua carteira de investimentos. Prof, quantos ativos tem que ter? Não existe uma matemática
precisa. Então, o conjunto ideal é aquela quantidade que você consegue acompanhar. Lá tem pessoas que chegam aqui nas nossas mentorias, nos nossos cursos ou consultoria individual, com trocentos ativos. Tá mais pulverizado do que diversificado. Então, você vai aprender como diversificar aqui nesta aula e completando lá no curso, tá bom? Então, para isso, você precisa entender, primeiro, os 5 pilares, tá, que sustentam o curso Atlas, tá? Para você criar uma carteira de investimentos do zero, tá? Não importa se é hiperconservador, tá começando agora, conservador, moderado ou arrojado, esses 5 pilares devem ser respeitados por você. O primeiro deles, o seu perfil de investidor. Respeite o seu perfil de investidor. Segundo, você precisa ter um OPD, objetivo principal definido. Onde você quer chegar, quanto de dinheiro que você quer ter lá na frente, tá? Então isso aqui, para que serve esse dinheiro? É para aposentadoria? É para fazer uma viagem? É para curtir as férias? É para uma lua de mel? Então esse aqui é o objetivo. Terceiro, liquidez do investimento. Dentro do objetivo, você precisa responder quando você vai precisar deste investimento. Talvez você tenha um tempo para investir em small caps, talvez você tenha tempo para investir em growth stocks, empresas de crescimento, que são mais arriscadas, que vão demorar mais tempo a crescer. Talvez você não tenha, então talvez você vai pegar empresas mais perenes, fundos imobiliários mais consistentes, tesouro direto, CDBs. Então isso depende da liquidez que você quer para os seus investimentos. Combinado? Tá? Quarto ponto, tolerância ao risco. Então tem gente que não tolera perder 10 centavos. Tá? Tem pessoas que entendem o risco e falam assim, olha, até aqui eu estou disposto a perder para correr o risco de ganhar mais lá na frente. Então você precisa entender qual é a sua tolerância. Eu costumo brincar, né, nas minhas palestras, treinamentos, que assim, qual que é o seu apetite, o seu estômago para risco? Prof, eu não aguento olhar para a minha corretora, para o meu banco e ver o meu saldo negativo. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Então você deve criar uma carteira de investimentos que proporcione para você estes resultados, entendeu? Quinto passo, a sua capacidade de aportes, inicial e mensal. Então isso aqui vai ditar o ritmo que você vai ter que criar uma carteira de investimentos. Prof, eu só vou fazer um aporte inicial, vou pegar esse dinheiro só daqui a 10 anos. Prof, eu vou fazer um aporte inicial e vou investir também constantemente todos os meses. Qual que é o melhor? Ter um ótimo capital inicial e investir todos os meses, tá? E aí vem aquela situação, quantos que eu preciso ter de ativos para cada setor, então nós vamos ver já para você entender. Tá fazendo sentido para você? Então se você já curtiu o conteúdo até aqui, deixa aí o seu like maroto, seu like de excelente, tá? Depois você coloca aqui nos comentários o que você tá achando desta aula, compartilhe com os seus amigos e não esqueça de se inscrever no curso Atlas. Lá tem 10 aulas, tem mais de 10 aulas, tem planilha em Excel, tá? Carteira recomendada para você baixar gratuitamente, combinado? Então vamos lá. Prof, mas para que serve uma carteira de investimentos? Para você fazer o quê? Tomar decisão. Qual que é o próximo investimento? O seu novo investimento cabe na sua carteira de investimentos? Porque onde você vai colocá-lo? Vai rebalancear? Vai trazer mais rentabilidade ou vai aumentar o risco, tá? Então, para isso, a gente precisa entender. Imagina que você tenha a oferta, tá, de um novo ativo. Por exemplo, o Banco XPTO3. Não existe, tá? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para você. Com preço sobre valor patrimonial de 0,80, PL de 5, um ROI de 20, você fala assim, caramba, este fundamento, tá, os fundamentos deste banco estão muito bons, tá? E eu quero colocar na minha carteira. Mas você olha para a sua carteira, você tem bancos, você tem seguradora, você tem corretoras que estão todos no mesmo segmento. E aí, você vai colocar mais um banco? Vai inchar um determinado setor e o outro setor. E se todos os setores estiverem no mesmo sentido de correlação e depois cair todos ao mesmo tempo? Lembra que eu te perguntei sobre a tolerância ao risco? Então é por isso que você deve determinar quantos setores você quer ter, qual é a tolerância que você pretende ter em relação ao risco para você identificar se você vai com uma estratégia mais conservadora ou mais arrojada, com consciência e inteligência, legal? Então, dentro da renda fixa, nós temos vários ativos, tá? Os mais conhecidos, Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI, debêntures, fundos de investimentos e previdência privada. Então, você vai ter que conhecer todos eles, tá? Nós temos vários cursos que explicam todos estes ativos para você, os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você entender quais deles encaixam na sua estratégia. Qual é o erro número 1 dos investidores?
compram os ativos, depois chega aqui para mim, prof, o Tesouro IPCA mais 45 é bom? Prof, a debênture incentivada é boa? A LCI com 90% CDI é boa? Então, se você não responder à pergunta anterior, ou seja, o seu objetivo principal definido, e por qual motivo você está criando a sua carteira de investimentos, você vai ficar fazendo perguntas das quais a resposta está bem perto de você. Já na renda variável, nós temos também vários ativos que você vai ter que estudar. Por exemplo, ações no Brasil e no exterior, fundos imobiliários também no Brasil e no exterior, ETFs, BDRs, fundos de investimentos e previdência privada. Tem que descobrir quais desses ativos encaixa na sua estratégia, combinado? Tá? E aí a gente vem por um ponto muito importante, que são a quantidade de setores por ativos, principalmente na renda variável. Então, existem estratégias e cuidados que diminuem, tá, o risco de a sua carteira ficar toda ela no vermelho. Então, a gente precisa diversificar. Então, aqui você vê um gráfico, tá, que foi proposto aqui por Harry Markowitz, que traz a teoria de otimização de portfólio, tá, onde você tem risco diversificável e risco não diversificável. Você pode, através de uma gestão de ativos, diminuir um pouco, até consideravelmente, tá, o risco diversificável, mas nunca eliminar o risco de mercado. Então, vai acontecer desafios, a sua carteira por determinados períodos, ela pode sim ficar negativa, assim como a minha, de todos os nossos alunos e investidores, mas você precisa entender que aqueles ativos foram escolhidos com base em uma estratégia e com base em fundamentos. Então, por exemplo aqui, regra de ouro, regra de vovó, tá? Regra da vovó, tá? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, tá vendo aí? Nunca coloque todos os ovinhos na mesma cesta. Prof, então o que que eu faço? Então, vamos lá. Você vai diversificar as ações, tá, em pelo menos 5 setores. Isso também vale para fundos imobiliários, tá? Que é exemplo, não é uma recomendação de compra, porque eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu nível de conhecimento e qual a análise que você consegue fazer desses ativos, tá? Então, tudo isso, tá? Você precisa primeiro criar a sua carteira e depois começar a entender e estudar como escolher os ativos para colocar na carteira e nunca o contrário. Então, vamos lá. Vale, setor de mineração. Itaú, financeiro, banco, tá? Magalu, comércio, varejo, tá? Petrobras, petrolífero, tá? Natura, tá? Setor de cosméticos. Então, agora você tem 1, 2, 3, 4, 5 setores. Não estou dizendo que esses são os melhores setores que eu escolheria neste exato momento, tá? Não seria, eu trouxe aqui didaticamente para você poder entender, tá? Então, por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque existe uma matemática, uma probabilidade, um cálculo, tá? Que diz que quando você tem aqui entre 4 e 8 setores, tá? O seu risco diminui entre 72% e 91% de todos os ativos caírem ao mesmo tempo, tá? Tem todo um estudo estatístico de correlação linear para isso, então por isso eu recomendo aqui, tá, que você comece com pelo menos 5 setores distintos e aí você vai comprando as ações ali, mais ou menos umas 2 ações para cada setor e aí você começa a sua carteira de investimentos em ações, tá? E aqui um exemplo de carteira de investimentos com 50-50, 50% renda variável, 50% renda fixa. Então, eu colocaria, por exemplo, 25% em Tesouro IPCA, 10% em Tesouro Pré-fixado, tá? 10% em CDB IPCA, 5% em CDB pré-fixado. Fechei ali o setor de renda fixa, 50%, tá? As datas dos títulos do CDB vai depender do seu objetivo principal definido, tá? Colocaria ali 4% de ações no setor de elétricas, tá? 4% setor de saneamento, 4% setor de banco, 4% setor de petróleo, 4% telecom, 6% em FII para shopping, 6% em FII para laje, 6% em galpões, FII de galpões, 6% em FIIs de papéis e 6% em FIIs híbridos, tá? Então aqui é um exemplo didático, tá? Para você entender como ficaria, tá? Uma boa carteira para aquela pessoa que tem um perfil, tá? Moderado, 50-50, e aí teria que escolher os ativos para colocar nesses setores, talvez trocar um ou outro setor se for necessário, tá? Então a partir de agora, tá? Você já assistiu esse baita aulão comigo aqui no canal, você pode ter acesso gratuitamente ao curso Atlas, que tem aí para você 9 aulas, inclusive tem um aplicativo, como que você pode fazer a sua carteira toda online, tem aí exemplos de carteira de investimentos, perfil de investidor, então foi um curso feito para que você possa aí criar a sua carteira de investimentos do zero, legal? Então,
O link já está aqui na descrição desse vídeo e eu te vejo lá dentro do curso Atlas, legal? Um forte abraço, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!